Olá, pessoal, boa noite a todos vocês. Eu sou a Mariane Martins, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e vou estar junto com vocês hoje em mais um estudo do nosso EJE, do nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Estou projetando aqui para a gente começar a nossa aula de hoje, que é o estudo número 19, nosso 19º estudo desse EJE, né, que vai falar sobre o retorno à vida espiritual no aspecto que vai trabalhar um pouquinho com a gente do, segundo a doutrina espírita, o que que pode ajudar as pessoas a terem uma boa passagem à vida espiritual. Então, aqui, tá, gente, a gente vai começar trazendo um pouquinho de alguns esclarecimentos, de algumas perguntas e respostas que o Livro dos Espíritos, que é um livro que traz muito conhecimento, né? Muitas respostas que às vezes na nossa jornada aqui no plano terreno vem na nossa cabeça, algumas dúvidas, algumas questões. O Livro dos Espíritos ele tem muitos esclarecimentos ali. Então eu selecionei aqui para o nosso estudo de hoje 3 perguntinhas que têm relação com esse momento do retorno à pátria espiritual, né? E aí só para a gente dar uma introdução a esse tema, mas reforço que o Livro dos Espíritos é um livro riquíssimo de conhecimento, é um dos 5 principais livros que formam a codificação da doutrina espírita, ali no Pentateuco, e é um livro que traz muitas respostas para dúvidas assim que em algum momento da nossa trajetória aqui encarnada certamente vão aparecer para gente, tá, pessoal? Então, as perguntas que eu selecionei para a gente introduzir a aula de hoje foram 3, como eu mencionei, e a primeira delas é a pergunta 149, que pergunta: que sucede à alma no instante da morte? E a resposta dada pelos espíritos e consolidada nesse livro, né, diz o seguinte: volta a ser espírito, isso é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Eu vou falar das 3 perguntas e depois a gente faz um apanhado geral, tá, pessoal? A segunda pergunta que eu trouxe aqui é a pergunta de número 150, que fala: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? E a terceira pergunta que eu trago aqui é a de número 153, que fala: em que sentido se deve entender a vida eterna? E os espíritos nos trazem o ensinamento de que a vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Então, gente, para a gente introduzir esse tema, lembrando que a gente está falando do retorno à vida espiritual e de como a doutrina nos ajuda a ter uma tranquilidade, uma boa passagem nessa transição, esses esclarecimentos vêm dizer para a gente que, na verdade, a nossa essência ela é espiritual, a nossa vida verdadeira ela é a vida espiritual. Então, quando a gente fala no instante da morte, a gente já vai começar a entender de que, na verdade, a gente não está se separando, tá se distanciando da nossa vida, a gente está voltando para a nossa vida também, que é a nossa vida na pátria espiritual. Então, ele fala um pouquinho disso. O espírito, quando ele se desprende desse corpo de carne, ele continua o espírito, só que agora sem o veículo através do qual esse espírito se manifesta no plano encarnado. Então, ele continua existindo, só que agora na vida espiritual. E essa continuidade da existência, entrando já na segunda pergunta, a individualidade, a essência, as características, as virtudes e, por que não dizer também os defeitos desse espírito, continuam, né, ali com ele, inclusive após o momento de desencarne, porque, mais uma vez, vamos lembrar um pouquinho aqui, o corpo é o veículo através do qual a gente se manifesta numa vida encarnada. A gente se manifesta nessa vida encarnada utilizando esse corpo aqui. Só que, em essência, todas as virtudes, características, dificuldades, defeitos estão com a gente no nosso espírito. Então, a gente continua com a nossa individualidade. E aí ele fala no Livro dos Espíritos, aprofundando, né, só trazendo um trechinho também, que ele fala, é como se a gente estivesse numa grande assembleia, a gente está num lugar.
A gente não é um lugar. É como a gotinha de um oceano. A gente pode se misturar num todo de uma água muito mais profunda, de uma energia muito maior, mas a nossa individualidade permanece conosco, inclusive quando a gente não tem mais esse corpo de carne para se manifestar na vida terrena. E aí, ele fala essa última pergunta, que para mim já é o gancho para a gente entrar de fato no tema da aula de hoje, que é que a vida do espírito é que é eterna. Então, se a gente se desprende do nosso corpo de carne e acha que é o fim, na verdade, os espíritos, a doutrina espírita vem trazer a clara mensagem de que a vida continua. E que a vida continua em essência de onde a gente veio, porque a vida do espírito, essa sim, não é perecível como um corpo de carne, é eterna. E aí a gente vai dar sequência aqui em... Pergunta é, né? Como é que a doutrina pode nos ajudar nesse momento de voltar à pátria espiritual? E aí eu vou trazer algumas coisas sobre o quão diferente é a forma de encarar a morte na visão espírita e o que eu chamei aqui de materialismo. Aqui, gente, a gente não está falando em nenhum momento da religião A, B, C ou D. Isso não é o importante para a gente respeita, a gente acredita que a boa religião é a religião que faz a gente se tornar um ser humano, um espírito melhor. Então, aqui a gente vai falar sempre do que a doutrina espírita defende, acredita, e que é o que a gente segue aqui, mas a gente não vai estar falando da religião A, B ou C, a gente vai estar trazendo como conceito materialista, tá? Então, a forma de encarar a morte, a gente traz esse contraponto. No Espiritismo, a morte é apenas uma mudança de plano. Porque, como a gente acabou de ver, se a vida continua, se a verdadeira vida, a vida eterna é a do espírito, agora a gente está num corpo de carne. Quando a gente não tiver mais esse corpo de carne, a gente vai ter mudado de plano, vai ter. Vai estar vivendo enquanto espírito somente? Sim, mas ela é apenas uma mudança do plano terreno para o plano espiritual. Já no materialismo, a morte é o final de tudo. Se tudo que você acredita vem do material e o corpo é o que é o material, é o que permite, é um instrumento que você permite você se manifestar nesse mundo material, quando o corpo acaba, para o materialismo é o final de tudo. E o segundo ponto aqui, a doutrina espírita, ela entende que se a vida continua, esse momento de transição entre planos, ele se configura numa separação momentânea. E aí, quando fala de separação momentânea, então, é tanto dos laços que a gente criou, com as pessoas que a gente ama, com as histórias que a gente construiu, como na nossa própria jornada enquanto espírito de evolução. É uma separação momentânea, porque vão haver novas jornadas e muitos reencontros. Já no materialismo, tudo é uma perda definitiva, porque se o final da morte da carne, a morte do corpo é o final de tudo, nada do que você construiu de relações ou de conquistas materiais que são muito importantes, né, na visão materialista da coisa, é aquilo uma perda definitiva. É literalmente o final de tudo que você conquistou, seja de sentimentos, pessoas, laços, quanto posses, de fato. Então, o materialismo tem uma visão da morte muito assustadora, porque se é o final de tudo, acabou. E isso traz um peso muito grande, sabe? E nesse sentido, esse peso, perdão, eu até ia completar antes de passar aqui o slide para vocês, esse peso, a gente vai olhar ele sobre duas óticas. Aqui, tá, gente? A gente está trazendo alguns pontos, existem várias abordagens, várias informações complementares, mas para o material não ficar muito extenso, a gente trouxe aqui o quanto essa visão de encarar a morte de forma diferente pela doutrina espírita e pelo materialismo reverbera em toda a nossa jornada, em especial nesse momento do desencarne, do desprendimento do corpo físico. E a gente vai trazer dois aspectos. O primeiro falando das relações construídas. Vamos lembrar aqui o que eu acabei de dizer. No espiritismo, essa separação é momentânea. Já no materialismo, se é o final de tudo, essas relações construídas é como se elas deixassem de existir, como se aquilo que foi construído se perdesse. E dentro da doutrina espírita, particularmente isso das relações construídas, eu acho uma visão muito, muito bonita e muito rica, e particularmente falando algo que
eu consigo sentir e vivenciar em vários momentos da minha trajetória, que é a certeza de que, assim, essa separação, quando você desencarna ou quando alguém muito amado desencarna, essa visão de que está sendo uma alteração de plano, ela dá uma tranquilidade no nosso coração, porque aqueles verdadeiros amores, os verdadeiros laços, os verdadeiros sentimentos que foram construídos, eles transcendem esse corpo físico. Então, dá uma certeza, um consolo de que no tempo certo, os verdadeiros amores, os verdadeiros sentimentos, eles vão se reencontrar, só que é no tempo que tem que ser. Não é no nosso tempo, no nosso imediatismo, na nossa saudade. E isso é muito legal de falar. O espiritismo não olha a morte como um momento em que não haja tristeza. É uma perda, é uma separação momentânea. Só que não pode o que se afundar nessa tristeza, não pode se paralisar nessa tristeza. Então, a tristeza é lícita, é a tristeza da saudade de quem se foi, é o medo, sim, também do momento do próprio desencarne, tudo é lícito, mas ele traz um conforto, traz um amparo de que essa separação é momentânea. E nessa separação, quando a gente chega do outro lado, ou quando alguém que nos é muito querido chega do outro lado, ter essa certeza aqui eu trago essa imagem que é simbólica, mas essa certeza de que tem uma falange de espíritos de luz norteando todas essas passagens, e que além desses espíritos de luz, dos que aqui nos foram caros e que já estão no momento possível, também vão nos reencontrar, mais uma vez, no tempo de Deus. Mas quando a gente tem essa noção de que essa transição acontece em ambos os sentidos, pensa que o nascimento também é um momento de despedida, porque você está vindo do plano espiritual e encarnando num corpo de carne. Então traz um pouco mais de leveza. Embora haja sim a tristeza da separação, o momento de um nascimento é um momento de muita alegria para quem está no plano terreno, porque é a chegada de alguém, é a chegada de um pedacinho de luz. Da mesma forma, o desencarne também muitas vezes pode ser encarado como um momento de muita alegria para aqueles espíritos que estão na parte espiritual e que vão estar recebendo aquele espírito que agora está fazendo a transição. Então traz leveza, não elimina a saudade, não elimina a dor da separação que existe naquele momento, mas traz a certeza de que, por ser temporária, e de que há muitos espíritos que ajudam, tanto no momento do encarne quanto no momento do desencarne. E aqui eu trago uma mensagem, tá? Que mais uma vez traz muito conforto, e nesse sentido a doutrina espírita traz muito amparo, né? Que fala a mensagem lá do livro de André Luiz, Pensamentos de André Luiz, escrito por Chico Xavier, e que fala para gente: aqueles que amamos não morrem jamais, eles apenas partem antes de nós. Isso acalma o coração, sabe? Se você agora está se sentindo com dor, se você agora está se sentindo triste, está com muita saudade de alguém que hoje não se encontra aqui, irmão, irmã, tenha fé, tenha calma. A espiritualidade de luz continua amparando o seu ente querido, a sua pessoa querida, e continua amparando você. Então tenha força, segue, faz o seu melhor, aproveita essa encarnação para trabalhar o que precisa trabalhar, com a certeza de que aqui na Terra ou no plano espiritual os verdadeiros amores, os verdadeiros laços se mantêm amparados, se mantêm juntos e se mantêm aguardando o momento em que essas histórias, essas jornadas se cruzem novamente para que a jornada de evolução continue. Então, nesse sentido, a doutrina espírita traz muito consolo, diferente da doutrina materialista, né, que fala sobre o final de tudo, que aquilo acabou e ponto final. Um segundo aspecto disso que a gente traz aqui no nosso estudo de hoje é o conceito dos bens adquiridos. E aí, quando a gente fala bens adquiridos, na própria definição do que é bem, o espiritismo se distancia, diverge do que o materialismo defende. Por quê? O conceito de bem dentro do espiritismo
ele é visto como as virtudes adquiridas, os erros que foram reparados. E esses sim, esses bens, as virtudes que foram adquiridas e essas expiações que foram vivenciadas, os resgates que foram feitos, isso acompanha. Lembra que a gente falou que a individualidade continua, que o espírito se mantém com seus defeitos e suas qualidades, suas dificuldades e seus pontos já aprendidos e trabalhados? Então, esses bens, os verdadeiros bens, vão com a gente. Só que isso se distancia muito do materialismo, que vê bem como posses, como status, como riquezas acumuladas. E isso, gente, isso não vai com a gente. Porque nada do que levamos é aquilo que a gente compra, e sim os aprendizados que a gente consolida a partir do desenvolvimento das virtudes que a gente consegue praticando a nossa reforma íntima, com esforço contínuo, com esforço diário de vencer as nossas más tendências. Então, gente, nesse aspecto de bens, a única mala que a gente leva para o mundo espiritual após o nosso desencarne é a essência da nossa bagagem, que são as conquistas da nossa própria alma, perdão. Então, gente, é isso. A gente não vai com uma mala cheia de dinheiro, de posses, de joias, de riquezas, de status. A gente vai com a bagagem do que a gente construiu, do que a gente aprendeu, dos laços que a gente formou, das virtudes que a gente consolidou. E isso vai com a gente para o plano espiritual, não os bens no conceito material. E aí, gente, é, entrando assim na pergunta efetivamente que a gente trouxe logo no iniciozinho desse nosso estudo, mais uma vez, tá, gente? Essa pergunta ela é muito ampla e muito rica de significado. Então, quando a gente fala que pode ajudar as pessoas a terem uma boa passagem à vida espiritual, a gente pode abordar diferentes questões, mas aqui no nosso estudo de hoje eu vou trazer um resuminho com 3 pontos para a gente pensar junto, tá bom? Então vamos lá. E desculpa. Primeiro ponto, a vivência da verdadeira fé que traz força e esperança. No momento do desencarne, seja o nosso próprio desencarne ou o desencarne de alguém querido, a gente precisa exercitar essa fé. Porque essa fé que traz força e traz esperança, traz a certeza de que aquilo tem uma razão maior para acontecer, nos faz nos sentirmos fortes para encarar tudo que venha pela frente, seja a dor da saudade quando a gente fica, seja o novo nem tão novo, né? Porque a gente já vivenciou várias histórias, várias encarnações, mas é sempre um momento de transição que gera medo, gera insegurança, como é que é lá do outro lado, a gente recebe as comunicações dos espíritos, a gente recebe os ensinamentos que essa doutrina trouxe, mas existe muitas vezes esse medo, essa incerteza, essa insegurança. Então, a vivência da verdadeira fé traz a consolidação do que a gente estuda aqui, traz a vivência, traz a prática de que efetivamente se tem a certeza de que a vida continua e de que isso não acaba. Então, a vivência da fé traz a esperança de um futuro em que a gente vai ter novas oportunidades de crescer, de evoluir, de sermos espíritos melhores e traz força para de superar, de literalmente aceitar o que a gente não pode mudar, coragem para mudar o que a gente pode e sabedoria para distinguir uma coisa da outra, como diz a prece da serenidade. Então, a verdadeira fé traz a força e a esperança para que a gente aplique o que a gente estuda aqui. O segundo ponto, né, de como a doutrina consegue ajudar nessa passagem é através da consciência de que você fez o verdadeiro esforço para conseguir aplicar a reforma íntima. A gente aqui no plano de terreno, ainda no mundo de provas e expiações, a gente tem muitas dificuldades. Claro, fora casos específicos de espíritos que estão aqui em missão, mas que é pauta para um outro estudo,
Todos nós temos muitas coisas para evoluir, muitas coisas para aprender, mas a passagem para a vida espiritual, quando você tem a consciência de que você fez o seu melhor, de que você realmente focou nos pontos que precisavam ser focados, que você deu atenção menos às posses, ao materialismo e mais à essência e mais à prática do bem, essa consciência de que você fez o seu melhor traz paz. Traz a certeza de que, poxa, eu estou caminhando. Talvez ainda faltam 100.000, 10.000 passos, a gente não sabe, mas a caminhada está sendo feita, porque devagar é a melhor pressa. Devagar é a maior pressa, mas a paralisia é a maior armadilha. Então, a gente saber que a gente evoluiu alguns passinhos, essa consciência traz muito mais paz nesse momento do desencarne. E não aquela questão, né, a síndrome do eu cresci assim, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, que é tão triste, porque traz essa paralisia que é uma grande armadilha na nossa jornada de evolução. Então, é a certeza que a gente caminhou em direção à nossa melhor versão, traz muita paz nesse momento de transição para a vida espiritual. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui, que é o desprendimento do perispírito, que caminha junto com o seu adiantamento moral. Então, literalmente, no momento do desencarne, há o desenlace também dos vínculos, dos laços que conectam o perispírito ao corpo de carne. E esse desprendimento, quando eu falo aqui, é um desprendimento literalmente de menos apego. Quanto mais você vivenciou a doutrina, quanto mais você entendeu que isso daqui é um corpo transitório, o quanto menos apegado você é às coisas da terra, mais fácil é esse momento do desprendimento. Aqui, tá, pessoal? A gente pode entrar no mérito da forma do desencarne, quando é, por exemplo, fruto de uma doença, do desgaste físico, que é bem diferente do desencarne fruto de um suicídio, que foi literalmente um ato cometido contra a própria vida e que você ainda não estava no tempo correto desse desencarne, você ainda tem fluido vital. É claro que tem características e características, mortes que são repentinas, como é que funciona esse processo. Então, é claro que tem aspectos, mas o mais importante desse desprendimento é o quanto você estava entendendo, o quanto estava o seu desenvolvimento moral, o seu adiantamento moral para você entender esse processo. É claro que, como eu falei, o suicídio, por definição, já vai para um lado que você não teve o adiantamento moral de entender que aquelas dificuldades, por maiores que sejam, são uma fase. Uma fase que é importante para o seu aprendizado, para a sua reforma. Então, a gente está falando o suicídio como um caso específico onde esse desprendimento do perispírito ao corpo de carne ele é muito dificultado pela existência ainda de um fluido vital. Mas seja uma morte por doença, seja uma morte por idade, ou seja até uma morte brusca, a dificuldade, o trabalho desse desprendimento está diretamente relacionado a esse adiantamento moral e esse desapego às coisas da carne. E nesse sentido, eu vou trazer um trechinho aqui para a gente fechar o estudo, que fala o seguinte para a gente: a vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente aos nossos olhos. A vida espiritual é a verdadeira vida. Pouco importam os incidentes da jornada se o ser humano compreende a causa e a utilidade das vicissitudes humanas quando suportadas com resignação. A alma eleva-se nas relações com o mundo visível e os laços fluídicos que a ligam à matéria enfraquecem-se, operando-se por antecipação um desprendimento parcial que facilita a passagem para outra vida. A perturbação consequente pouco perdura, porque logo se reconhece nada estranhando, antes compreendendo a sua nova situação. E é isso. Quanto mais se tem consciência de que a vida continua, quanto mais se tem consciência do que a gente veio aqui aprender na nossa jornada encarnada, quanto mais se tem a prática do que a gente fala sobre reforma, sobre desenvolver as virtudes do espírito, quanto menos apego a gente tem,
por mais que o momento do desencarne tenha uma causa diferente, esse desprendimento tem o seu desenlace facilitado ou dificultado pelas próprias características de apego e desprendimento que aquele espírito tem. Então, gente, a mensagem final dessa aula de hoje é o que diz nessa figurinha aqui. Nós estamos na Terra, mas a gente não pertence a esse planeta, porque a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Então, quando a gente tem essa consciência e acredita, vivencia essa fé, isso com certeza torna essas transições entre plano terreno e plano espiritual muito mais fáceis, muito mais serenas. Essa é a mensagem do estudo de hoje. Como a gente sempre diz aqui, eu, como trabalhadora do grupo, e todos os outros trabalhadores do GRESG, do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, estamos aqui para trocar, para ouvir vocês, para tirar dúvidas, para aprender com vocês também. Então, usem os nossos canais, use aqui os comentários aqui no vídeo, use o Instagram, as redes sociais, o WhatsApp do GRESG para tirar as dúvidas, para que essa troca seja cada vez mais rica e a gente possa manter esse vínculo, esse estudo, e principalmente que assim a gente consiga estudar, conhecer e vivenciar essa fé que a doutrina espírita tanto nos ensina. Tá bom, pessoal? Um grande beijo a todos e uma boa noite.